Olá, sejam bem-vindos ao canal Whindersson Moraes Coach. Hoje eu venho trazer para vocês o filme, né? Meu Filho, Meu Mundo, a temática autista. E quando a gente fala desse tema, hoje está cada vez mais presente, discutido, debatido. E pensar nesse tema, trazer esse tema, levantar esse tema, faz muito sentido por pais, mães, filhos que vivem nessa condição, preconceitos, e o papel aqui é diminuir o máximo possível esse preconceito, trazendo conhecimento. Então, se inscreve no canal, curte, comenta. Então, quando a gente fala do TEA, o TEA ele começa desde a infância, né? Um transtorno que tende a persistir tanto na adolescência como na fase adulta. No nível do transtorno pode ser leve, né, a severo. Existe uma política nacional de proteção de direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Você que não sabe, espectro é a parte do autista, na qual assegura a participação social do mesmo nas políticas públicas, do dever da sociedade da inclusão de diversas esferas, seja ao acesso, ao tratamento, ao mercado de trabalho. O diagnóstico de pessoas com transtorno de espectro autista tem sido mais cedo. Isso revela que atualmente se pode detectar característica do autista até mesmo antes dos 18 meses, ratificando assim o aumento das pessoas diagnosticadas. A criança com autismo, ela apresenta um comprometimento contínuo, incumbindo-se de viver de maneira mais dependente ainda, necessitando de um suporte, uma rede social, de um tratamento adequado. Por meio disso, a criança demonstra melhores significativos de relacionamento interpessoais na maneira de expressão. Quanto mais a intervenção for precoce, melhores são as respostas ao tratamento, dirimindo inclusive complicações quando chegar à fase de adolescência, que também é marcada pelo período crítico de desenvolvimento. Caracteriza bem essa fase, considerando diversas adversidades que um autista pode encontrar. Sintomas depressivos, ansiosos podem aparecer em adolescentes com grau mais elevado de funcionamento, que se tornam dolorosamente conscientes de sua incapacidade de estabelecer amizades, apesar de ser assim os desejarem, e que começam a sofrer do efeito cumulativo de anos de contato frustrado com os demais e de serem alvos da gozação dos colegas. A depender do nível do autismo, muitas pessoas podem conviver sem sequer ter recebido o diagnóstico, dependendo do contexto na qual a criança vive. Nos casos que não há amparo à criança, a mesma pode apresentar respostas bem mais funcionais, se apresentando com sofrimento psíquico, frustração, de forma a responder aos estímulos e não meios gritos, agressões como uma forma de revide a frustração. É importante ressaltar que, apesar do consenso de que os autistas têm uma certa dificuldade de interagir com as pessoas, elas não são totalmente alheias ao mundo. Na realidade, elas têm uma forma de interação própria e fora daquilo que é esperado enquanto padrão comportamental. Essa expressão diariamente pode neutralizar os reais sentimentos que a maioria das vezes as crianças têm de sensibilidade, embora não consigam se expressar adequadamente. Esse viés se originou quando os primeiros estudos apontaram concomitância
de algumas características do autismo com a esquizofrenia, na qual pessoas com a esquizofrenia têm o seu mundo imaginário. Então, o que a gente precisa entender? Existe uma forma particular de se comportar do autismo. Esses pais precisam, de fato, ter uma forma também de se comportar ali, né, dentro do interagir, lidar com a situação. E o que a gente pode também trazer é essa possibilidade de conhecer e ajudar não só os pais, mas também esse filho, que em alguns casos, como foi citado, um nível talvez de depressão, ansiedade. O filme, ele mostra a possibilidade do autismo, né? Do assunto autismo vir à tona. É um filme mais antigo, né? Meu Filho, Meu Mundo. Quem não assistiu, assista, está no YouTube. Depois deixe seus comentários aqui abaixo, né? E espero que tenha feito sentido para você, crescer e contribuir. Forte abraço, fica com Deus, fui.